Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 7, com o tema Uma Igreja que não teme a perseguição. A leitura bíblica em classe está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, dos versículos 25 a 32, capítulo 12, dos versículos de 1 a 5. A palavra-chave é perseguição. E vamos abordar nesta lição a igreja perseguida, a igreja protegida e a igreja destemida. Nesta lição, estudaremos como a igreja primitiva enfrentou essas oposições com coragem e fé, confiando na proteção divina, através da ação de Deus, na intercessão da igreja e da ousadia dos discípulos. Aprendemos que o verdadeiro povo de Deus não teme a perseguição, pois sabe que o Senhor é seu refúgio e fortaleza. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha, nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória a seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspecto religioso quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do Evangelho. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos, à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder. Ganhavam mais e mais admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Na esfera política, em Atos 12, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso
aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. A igreja sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Os crentes do Novo Testamento respondiam às oposições e às perseguições com intensas orações. A situação parecia impossível. Tiago já havia morrido e Herodes tinha Pedro sob a custódia de 16 soldados. No entanto, a igreja vivia com a absoluta certeza de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eles oravam intensamente e persistentemente pela situação de Pedro. A oração deles logo foi respondida. A perseguição à igreja teve início quase que imediatamente depois de Pentecostes. Pedro tinha curado um homem coxo junto à porta formosa do templo, e uma grande multidão tinha testemunhado os resultados. Quando aquele que tinha operado o milagre aproveitou a multidão reunida para pregar a respeito de Jesus, os sacerdotes do templo o levaram preso. Libertado em breve, ele foi aprisionado novamente com outros apóstolos. Estevão foi a próxima vítima, só que desta vez houve uma morte. Este martírio deu início a uma onda violenta de perseguições aos crentes de Jerusalém. Saulo tentou levar a sua perseguição à igreja que estava em outros lugares, mas ele mesmo se tornou um prisioneiro do Senhor na estrada para Damasco. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui, a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de um anjo no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Filipe em sua missão evangelística, em missão na casa do centurião romano Cornélio e com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Atos capítulo 12 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Lucas também registra
a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.